Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, aqui da Igreja Identidade de Cristo. Você já sabe, este é o nosso devocional. A leitura hoje será no livro de Levítico, capítulo número 15. Nós vamos ver aqui, são 33 versículos. Nós vamos aprender algumas coisas importantes. E é sempre um prazer ter você conosco, fazendo essa leitura importantíssima. Considero que esta leitura que nós estamos fazendo é uma das coisas mais importantes, né, que Deus colocou em nosso coração para fazer. Até porque aqui nós estamos crescendo, melhorando a nossa espiritualidade. É sempre bom. Eu quero ter um tempo depois que eu quero gravar os capítulos da Bíblia só a voz, para você meditar durante o dia, pensar naquilo que vamos construindo ao longo do dia e crescendo espiritualmente. Aqui fala sobre a imundície do homem e da mulher. Vamos ver o que Deus falou com Moisés aqui no capítulo 15, vamos. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar o que tiver o fluxo será imundo, e toda coisa sobre o que se assentar será também imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas, e se banhar em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, que tem fluxo, lavará suas roupas, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Então você viu, até se a pessoa tiver com fluxo, sei lá, uma hemorragia e etc., e de repente ela cuspir em alguém, ela cuspiu, acertou em alguém, esse alguém teria que se purificar, porque ele estaria contaminado com essa pessoa. E também toda a cela em que cavalgar o que tem fluxo será também imundo. Olha, não posso nem usar a mesma cela ou sentar sobre a mesma cadeira que o que tem fluxo se assentou. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar, lavará suas roupas e banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar que tem fluxo, sem haver levado as suas mãos com água, lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quer dizer, até a tarde ele não pode tocar em nada, tá? E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo. Aqui a ideia que nós trazemos de muitos nossos antepassados, que diziam, olha, certas coisas tem que lavar na água corrente, né? Até hoje, quando se batiza, tem gente que fala, não, pastor, mas eu quero batizar na água corrente, porque a ideia que veio desde os tempos aqui bíblicos, dependendo do caso da pessoa
teria que se lavar em água corrente. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Ele não poderia nem entrar na tenda da congregação, ele teria que ficar do lado de fora, entregar na mão do sacerdote, para o sacerdote oferecer aquele holocausto por ele. Já pensou se fosse assim até os dias de hoje, né? Graças a Deus que Jesus Cristo veio e ele é o nosso sacrifício perfeito, né? E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Eu tenho que fazer lembrar que aqui, gente, esse povo estavam no deserto, tá? A vida que eles viviam no deserto era bem difícil. Não era como hoje, você aqui está lendo comigo, na sua casa, com todas as coisas preparadas, você tem um toalete, você tem uma água na torneira, inclusive nesse período de frio, né? Você tem água fria, água quente, chuveiro quente. Então nós temos que voltar aqui no tempo e pensar que esse povo estava no deserto e Deus passou todas essas regras para que eles vivessem assim, de forma purificada lá no deserto. E também toda a roupa e toda a pele em que houver o sêmen da cúpula se lavará com água e será imundo até a tarde, tá? Muito bem. E também, se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Vocês viram aqui? Que até nisso aqui a Bíblia vai falar, né? Naquele tempo, né? Teria que ficar imundo, né? Durante aquele período. Mas, se a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias da sua separação, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o qual ela se deitar, durante a sua separação, será imundo, e tudo sobre o que assentar será imundo também. Volto a falar, estou lendo aqui com vocês, mas hoje não tem que pensar assim, meu Deus, e agora? Será que eu posso sentar nessa cadeira? Será que quem sentou nela aqui estava no seu período ou tinha um fluxo e etc? Não, hoje não tem. Isso não se aplica hoje nos nossos dias. E qualquer que tocar na sua cama levará as suas vestes e banhará com água e será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Agora, vocês viram, não sei se você acompanhou, lá naquele país aí que o pessoal está lutando um contra o outro aí, não vou falar detalhes para o YouTube não cortar, né, não impedir o vídeo, mas tem muitas regras, né, que as mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Então você imagina que todas essas regras foram dadas naquele tempo, o povo no deserto, mas depois isso mudou. Hoje a cabeça se abriu. É claro que existem coisas que ainda é proveitoso guardar, é óbvio, mas não mais nesse caso aqui, como algumas igrejas, não sei se você sabia, que tem igrejas que o homem senta de um lado e a mulher senta do outro, só para não sentar no mesmo lugar. Que cabeça, né? Mesmo se você for na igreja com seu marido, chegando na igreja, o homem senta para um lado e a mulher senta para o outro. Quer dizer, a igreja está dividindo as pessoas, ao invés de unir as pessoas. Mas enfim, vamos continuar a leitura. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imunda até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ela, imundo será por 7 dias, e também toda a cama sobre o que ela deitar será imunda também. Versículo 25. E toda mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação,
ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Ou seja, lembra aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? No caso, o período dela não parava. É como se fosse uma hemorragia constante. Coitada, ela era discriminada, ela não podia quase nada, porque todos se afastavam dela por causa do seu período, por causa da situação que ela vivia. Já pensou hoje, né? Hoje existem outras situações que fazem as pessoas se separarem uma das outras e se afastarem uma das outras, infelizmente. Mas aqui, nesse caso, aquela mulher, há 12 anos ela sofria de hemorragia. E aqui diz o versículo 26, e toda a cama sobre que deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de separação, e toda a coisa sobre que ela se sentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, se banhará com água e será imunda até a tarde. Ou seja, aquela mulher do fluxo de sangue, quem cumprimentasse ela na rua, teria que ficar purificando até a tarde, tá? Não poderia fazer outras coisas, porque tocou em alguém que tinha um problema. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão mais 7 dias depois depois e será limpa. Você vê, meu Deus, então, se aqui contando, vamos dizer que seja 14 dias de separação, aí depois conta mais 7, qual o tempo que ela teria de vida praticamente? Quase nada, né? E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, que ela não podia entrar na tenda também. Ela tinha que ficar do lado de fora da tenda e apresentar os animais, e aí o sacerdote faria purificação por ela, e só depois que o sacerdote fizesse essa purificação é que ela poderia entrar no santuário, né? Então o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, tá? Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outra para o holocausto. Você vê que sim, é sempre a expiação do pecado, né? E o sacerdote fará expiação do seu fluxo, da sua imundície perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Então ali o tabernáculo representava a presença de Deus. Então Deus está dizendo, olha, para vocês entrarem no tabernáculo, vocês precisam fazer toda essa purificação. Graças a Deus, repito, que Jesus Cristo entrou no tabernáculo por nós, de uma vez por todas, para que nós não precisássemos mais cumprir todas essas leis. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula e que ficar por eles imundo, como também a mulher enferma na sua separação, daquela que padece do seu fluxo, seja homem, seja mulher, do homem que se deitar com a mulher imunda. Aqui essas leis são prova do amor de Deus, porque Deus estava aqui, de uma certa forma, protegendo a humanidade, livrando a humanidade de se contaminar, né? De se contaminar. As leis foram concedidas para beneficiar as pessoas e preservar o seu bem-estar físico e espiritual. Então, por que Deus deu essas leis assim? Deus deu as leis porque, se você não está bem, você não vai tocar em quem está bem, porque senão você vai contaminar quem está bem. Então, Deus deu essas leis para que não houvesse contaminação, sabe? Contaminação. Por exemplo, como é que pode a pessoa que não está bem espiritual trazer para perto dela, vamos dizer assim, como é que eu vou conviver muito próximo, intimamente, com o meu melhor amigo, uma pessoa que não serve a Deus, que não conhece a Deus? É óbvio que eu vou acabar aprendendo os seus costumes. Ou ele me ganha para o mundo, ou eu ganho ele para Cristo. Agora,
é óbvio que é mais fácil ele me ganhar para lá, porque as trevas puxam mais pesado. Não é mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Então Deus deu essas leis para proteger as pessoas, para que não houvesse contaminação, para que as pessoas não se contaminassem com, vou chamar o pecado, uma das outras. E hoje essa é uma verdade para nós. Exato. Existem coisas no mundo que as pessoas fazem, mas eu não posso fazer. Existem coisas que o mundo faz, mas eu não posso fazer porque eu preciso me proteger, eu preciso me preparar, eu preciso ser santo como Deus é santo, eu preciso caminhar como Deus quer que eu caminhe. Amanhã nós vamos ver sobre como o sacerdote deve entrar no santuário. Agora, tem uma maneira, não é assim não. Você é o sacerdote? Eu sou e tal. Então Deus vai dizer, vou dizer como é que você vai entrar no santuário. Não é do jeito que você quer. Tem um jeito, uma forma de entrar no santuário. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Te louvo, te agradeço, te exalto, glorifico também o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor, digno de toda exaltação. Muito obrigado, Senhor, que a graça do Espírito Santo, que o amor de Deus esteja na vida de todos os que estão orando conosco, crescendo espiritualmente, aprendendo que não devemos nos contaminar com aquilo que não é de Deus, aquilo que não é bom, aquilo que não é útil, aquilo que não é agradável, não deve estar em nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor sempre nos ajuda e sempre nos ajudará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu volto amanhã, capítulo 16. Como o sacerdote deve entrar no templo? Será que ele poderia fazer qualquer coisa dentro do templo? O templo é dele ou é de Deus? Misericórdia. Vamos pensar nisso. Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.